Boa tarde, rapaziada, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem. Avisando vocês que eu estou no trampo tentando ganhar a moeda, beira de avenida, passar caminhão, ônibus, carro, tocando funk, moto barulhenta, gente falando. Pedi para vocês não repararem, beleza? Temos notícias do Mengão. Hoje tem Flamengo e São Paulo, estreia no Campeonato Brasileiro, beleza? Mas antes de várias notícias do Mengão, deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente, beleza? Não esqueça de deixar o seu like, porque só assim o YouTube recomenda nossos vídeos para outras pessoas, beleza? Rapaziada, então vamos começar aqui. Flamengo e São Paulo, ou melhor, São Paulo e Flamengo hoje no Murumbis, beleza? Olha lá, vamos começar aqui. Escalações prováveis de São Paulo e Flamengo, beleza? Lá, São Paulo do técnico Herman Crespo. O São Paulo terá, vamos por passar umas notícias, o São Paulo terá força máxima no jogo contra o Flamengo. Depois de 2 derrotas seguidas no Campeonato Paulista, o técnico Herman Crespo levará o tricolor a campo com o que tem de melhor nesta quarta-feira. Lucas, preservado no clássico contra o Palmeiras, está de volta. A tendência é que o time esteja escalado com jogadores considerados titulares. E quem é esses jogadores? Vamos aqui para a escalação do São Paulo. Um bom time, tá? Na hora que engrenar, acho que vai melhorar. Goleiro, Rafael, Mike, Arboleda, Alan Franco e Wendel. Bobadilha, Marcos Antônio, que o Flamengo está interessado, não desistiu ainda. E Danielzinho. O Lucas, o Caleri e Ferreira, ou Ferreirinha, que a turma costuma dizer, né? E talvez o Luciano, beleza? Então vamos lá. Tem desfalque? Quem está fora? Rian, Francisco e André Silva machucados. E o Flamengo do técnico Felipe Luiz. Felipe Luiz só costuma passar a escalação para os jogadores no dia da partida. Mas a tendência é que o treinador escolha o que tem de melhor, podendo ter a formação titular em campo pela primeira vez em 2026, com as voltas de Jorginho, Arrascaeta e Arrascaeta. O Luiz Araújo, eu não sabia, o Luiz Araújo é desfalque com dores musculares, tá? E o Michael e Alan não viajaram por opção técnica. Nós vamos falar sobre o Michael ainda, beleza? E quem serão os prováveis jogadores do Flamengo para essa partida? Vamos lá, que eles estão achando que vão entrar como titular. O Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Plata, Carrascal ou Samuel Lino, Pedro ou Bruno Henrique, beleza? E quem é que está fora? Luiz Araújo com dores musculares, Danilo no joelho, Ayrton Lucas, pubalgia, Saul, tornozelo e De La Cruz, joelho. Tudo em tratamento ainda, beleza? O jogo vai ser transmitido pela Globo, pelo YouTube e pelo Sport TV. Esses serão os lugares que você poderá. Mesmo assim eu vou confirmar, eu já tinha lido, mas vamos lá. Globo, GE TV e Premiere. Não é nem Sport TV, Premiere. Beleza? Então essas são o jogo do Flamengo e informações sobre o jogo do Flamengo. E vamos lá. O que aconteceu na rodada do Carioca? Terminou a rodada ontem. Teve rodada do final de semana, segunda e terça-feira do Carioca. Beleza? Rapaziada, parei um pouquinho para atender um cliente aqui, mas vamos lá. E o que está acontecendo hoje aqui? As rodadas que começaram no sábado, domingo, segunda e terça beneficiaram o Flamengo no Campeonato Carioca, beleza? Porque o que aconteceu? Agora nós temos aqui o Botafogo com 9 pontos e 4 jogos, o Madureira com 6 pontos e 4 jogos, o Boa Vista com 6 pontos e 4 jogos, o Nova Iguaçu com 5 pontos e 4 jogos, e temos o Flamengo com 4 pontos e 5 jogos, e o Maricá tem 3, com 3 jogos, com 3 pontos e 4 jogos. Ficou um pouco mais fácil para o Flamengo? Ficou. Vamos ver assim, não, ficou menos complicado para o Flamengo jogar, mas ainda não depende dele, porque o Flamengo tem um jogo a mais, só tem um jogo para fazer, e os outros clubes têm 2 jogos para fazer. É muito difícil, a combinação é difícil, mas vamos dizer que ficou mais palpável. O Flamengo vai ficar torcendo. Por quê? Porque os times, o Madureira tem 2 jogos, mas ele vai jogar contra o Vasco e Volta Redonda.
O Madureira, ele tem 6 pontos. O Flamengo tem 5. Não, o Flamengo tem 4. Se ele conquistar um ponto, ele pode chegar a 7. O Flamengo também pode chegar a 7 com a vitória. Aí vai tirar da diferença de gols, no saldo de gols. Aí você pega o Boa Vista. O Boa Vista também tem 2 jogos. Contra o Sampaio Correia e contra o Bangu. O Boa Vista, ele tem 6 pontos também. Se ele fizer 1 ponto, nós temos que torcer para ele fazer no máximo 1 ponto. Aí ele vai para 7 e o Flamengo também tem chance de chegar a 7. Também teria que tirar no saldo de gols. Beleza? Aí depois do Boa Vista nós temos o Nova Iguaçu, que também tem 2 jogos. Uma contra o Bangu e contra a Portuguesa. Tem que torcer para ele fazer também no máximo 1 ponto. A verdade é essa. Se ele fizer 2, o Flamengo também vai ter que tirar no saldo de gols. E o último é o Maricá, né? O Maricá é o que está mais ferradinho. Mas vamos lembrar que ele tem 2 jogos, é contra o Volta Redonda e o Fluminense. Beleza? Ele também não pode fazer os 6 pontos. Se ele fizer, vamos supor, uma vitória e um empate, ele também vai a 7 pontos. O Flamengo também só pode chegar a 7. Também teria que tirar o saldo de gol. Resumindo, está muito complicado para o Flamengo. Beleza? Porque Nova Iguaçu, Boa Vista e Madureira tem uma vantagem boa, que é os que o Flamengo precisa que tropece de verdade para que ele se classifique entre os 4 e aí sim disputar o título do Campeonato Carioca. Beleza, rapaziada? Então vamos aqui, ó. Tem bastante notícia, estou passando rapidinho, tá? Que tem bastante notícia. Flamengo reage na justiça contra a cobrança de 16 milhões em venda de Wesley. Eu falei isso aqui que eu achei muito estranho quando o clube do Tubarão de Santa Catarina entrou na justiça e a justiça lá deu ganho de causa para eles que o Flamengo teria que pagar 16 milhões na venda de Wesley. Eu achei muito estranho porque o Tubarão ele fechou as portas e o Wesley ele ficou sem clube. Resumindo, o Tubarão ele simplesmente falou assim, ó, não tem onde jogar. O Wesley ficou sem clube. Tanto é que ele bateu nas portas lá do Bahia, do Avaí, para tentar treinar na categoria de base, para ver se passava na categoria de base do Avaí. E o Avaí não deixou ele nem fazer o teste. Aí o Flamengo foi a pedido do Sávio, ex-jogador, o Anjo Loiro da Gávea, jogou no Real Madrid, a pedido do Sávio, ofereceu para ele, deu a oportunidade dele fazer o teste na categoria de base do Flamengo. Resumindo, ele não estava vindo de um clube da base, o Flamengo não estava contratando ele da base de ninguém, de um clube, de outro clube. Não, ele estava sem atividade. Mas aí eles entraram na justiça, a justiça tem ganho de causa para eles. O Flamengo contesta. Por quê? Porque eles cobram 10% do valor do Wesley. O Flamengo já contestou e falou assim, não, os 10% eles repassaram para o Wesley quando eles rescindiram o contrato com o Wesley. Eles deram esses 10% do valor do próprio passe do Wesley para o Wesley. Então, quando o Flamengo acertou com ele acertou junto os 10% do Wesley também. Não foi acertado com o Tubarão. O Flamengo não tem nada com o Tubarão. Beleza? E eles também cobram uma porcentagem que a FIFA fala, de aquele mecanismo de solidariedade, como formador, como parte de formador do atleta. Só que o Flamengo falou assim, não, está errado também. Porque quem tem que pagar a parte de solidariedade por formação do atleta não é quem vende, é quem compra. Então quem tem que pagar isso aí não é o Flamengo, é a Roma. Mas será que o juiz não procurou saber isso aí? Isso aí todo mundo sabe. Quem tem que pagar isso aí, o mecanismo de solidariedade da FIFA, quem paga isso aí é o comprador, não o vendedor. Beleza? Então, até quem deu lá ganho de causa pro Tubarão, na venda do Wesley lá, para Roma, não tem conhecimento das normas do futebol brasileiro. Infelizmente está assim nosso sistema ultimamente, né? Terrível. Então, só para lembrar vocês que o Flamengo contesta, vai entrar na justiça e vai colocar em segredo de justiça até que se resolva tudo. E o Flamengo não costuma entrar em briga para perder, viu? Eu tô achando que o Tubarão vai dançar. Beleza? E vamos lá, ó. Vamos lá, outra lá. Vamos pro mercado da bola. O Benfica está interessado no Samuel Lino, beleza? O Benfica retornou a manifestar interesse no atleta, como informou o jornalista Júlio Miguel Neto. Os encarnados
Inclusive, eles estão dispostos a fazer uma proposta pelo profissional. O que eles querem fazer? A proposta deles, estão pensando em pagar a mesma coisa que o Flamengo pagou. A mesma coisa. Não é paga a mesma coisa que você pagou para você não ter prejuízo. Beleza? Beleza. E nós leva aí. Eles acreditam que o atleta pode vingar ainda, apesar de não ter vingado no Flamengo e está sendo questionado por parte da torcida, da imprensa. Beleza? Mas o Felipe Luiz acredita nele. Acha que ele vai vingar. A torcida já está meio com o saco cheio de Samuel Lino. E se aparecer uma proposta que ele possa ir pelo mesmo valor sem perder, igual foi com o Alcaraz, não vão perder, não. Então pode levar. Eu desfazia. Eu não estou confiante no Samuel Lino. Espero que ele queime minha língua, beleza? Beleza. Então, só para avisar vocês que o Benfica está interessado no Samuel Lino. Ó, e vamos aqui falar. Ó, o Flamengo também recebeu uma proposta por Michael. Flamengo recebe proposta por Michael, pode ir para a Arábia após Santos desistir do atacante. Por que o Santos praticamente desistiu do Michael? É que o Santos contratou o Rony, beleza? Então, tava aquele impasse, ele tinha acertado tudo com o Santos, mas ele queria ir para o Santos e continuar recebendo o direito das luvas que ele tinha com o Flamengo quando ele veio da Arábia. Aí o Flamengo falou para o Michael, falou, não, filhão, você vai sair do clube, mas tem que pagar mais luva nenhuma para você. Então, como ele não conseguiu acertar isso aí com o Flamengo e ficou enrolando, o Santos deu uma cartada em cima do Rony e praticamente já acertou o Rony e desistiu do Michael, beleza? Então agora o Flamengo já recebeu uma proposta, lá o Flamengo recebeu uma proposta oficial do Al Ula Futebol Clube da Arábia Saudita, beleza? Segundo informação, os Vene Casagrande, as conversas estão em andamento e a oferta é para adquirir o jogador de 29 anos de forma definitiva. Então o Michael pode estar indo para a Arábia Saudita, para o Al Uli. Rapaz, hein? Beleza? Rapaziada, o Flamengo hoje contratou o Lucas Paquetá, as notícias estão aí bombando, todo mundo sabe. Vou dar umas informações do Lucas Paquetá aqui, mas antes vamos falar da repercussão que está causando o Lucas Paquetá, beleza? Olha lá. Paquetá no Flamengo choca a Argentina e expõe um abismo sul-americano. O que eles estavam falando? Do valor do Lucas Paquetá estourou na Argentina e os caras estão falando assim, pô, esse valor aí compra alguns clubes, só que eles pagaram nesse jogador, dá para comprar alguns clubes da Série A, no caso lá eles têm 30 times na Série A deles, é um absurdo, beleza? Da Série A do nosso campeonato. Aí os caras estavam falando, pô, eu sei que tem alguns clubes que são SAF no Brasil, que estão com dinheiro, mas eles têm muita dívida. Mas o que mais me assusta é que o Flamengo arrecada mais que todos eles e não tem dívida. Então, nas redes sociais, no antigo Twitter, entendeu? Os caras estavam falando lá, olha pra você ver. Rapaz, eu tô com o olho hoje, quando eu tô enxergando, tô olhando pra vocês aqui, não tô enxergando nada, viu? Tô olhando pra câmera aqui, lá. Lá, por favor, amigo, ontem eu vi um dado de 5 clubes endividados no Brasil que vão jogar competições internacionais. Tem timaços e tem quase 200 milhões de dívida cada um. No caso, eles falam em dólares, tá? Ou seja, clubes endividados já estão em outro nível. Imagina como está o Flamengo, que não está endividado, diz um argentino. Está conseguindo entender o abismo que está acontecendo aqui? Então é isso aí que eles estão preocupados. Lá, a contratação mais cara da história do futebol sul-americano. Brasil fazendo as coisas bem para fazer crescer ainda mais a sua liga e os demais dormindo. Beleza? Lá, se assusta outra conta estrangeira. Lá, enquanto isso, River e Boca, o máximo pagam $5.000 em Vilhena de São Lourenço ou Riestra, comenta um torcedor do River Plate. Esse é o abismo, beleza? E o Lucas Paquetá já viaja para o Rio de Janeiro nessa quarta-feira. Aliás, vou contar para você que tem vários aqui, tá vendo? Aí até o cara perguntou aqui, ó, pobre Lanús. Comenta outro argentino, lembrando que a equipe campeã da Copa Sul-Americana enfrenta o Flamengo na Recopa. E o Lucas Paquetá já está próximo para viajar para o Rio de Janeiro nessa quarta. Pelo menos estão falando que é nessa quarta, tá? Outros estão falando que é na sexta. Beleza? Ou quinta-feira, melhor. Hoje é quarta, né? Vamos lá. Olha lá. Aí os recalques pela contratação do Lucas Paquetá, lógico que vai continuar, vai começar, agora começa, né? Desculpa aí.
Jornalista aponta retorno de Paquetá ao Flamengo menos impactante que a de Pato no Corinthians em 2013. Ele tá de brincadeiras, né? O Pato, quando ele chegou no Corinthians, vamos lembrar aqui, ele estava em baixa no Milan. É um jogador que já não estava nem jogando mais no Milan, beleza? É um jogador que nunca disputou a Copa do Mundo, frequentava pouco a seleção, era reserva já no Milan. E quando ele chegou no Corinthians, tanto é que não rendeu. Ele estava em baixa, muito em baixa, entendeu? Era aquele tipo de jogador que sai, foi o que aconteceu com o Vitor Roque, sai com uma promessa para estourar, beleza? E não estoura. Ele até fez uma boa temporada lá no Milan, lá por um tempinho lá, mas depois caiu tanto que o Milan já não estava desfazendo dele. Aí ele chegou no Corinthians. Ele chegou completamente em baixa no Corinthians. E tanto é que ele nunca mais foi o Pato que ele turma pensou que ele fosse ser. Não sei se foi Gandaia, não sei o que foi, mas ele nunca mais. O Paquetá ainda está no auge. Beleza? Ele está chegando no auge. Jogador de seleção, jogador que já jogou Copa do Mundo. Apesar de o Pato, naquela época, ter 23 anos. Mas eu ainda acho que do Lucas Paquetá ganha do Pato. Não estou falando que era uma contratação ruim do Corinthians. Era uma bela contratação. Só que o Pato ele vinha como uma aposta na época, beleza? Aí esse jornalista está falando que o retorno de Paquetá ao Flamengo é menos impactante que o retorno do Pato no Corinthians. Ó, e o West Ham já anuncia acordo com o Flamengo para a venda de Paquetá, que se despede. O clube inglês informou que autorizou o meia a fazer exames e fechar com o clube brasileiro. Vamos ver aqui o que o West Ham falou. Lá. O West Ham oficializou a negociação de Lucas Paquetá com o Flamengo nesta quarta-feira. O clube inglês informou em seu perfil oficial que autorizou o meia a realizar exames médicos e fechar com o time brasileiro depois de chegar a um acordo pela venda do jogador de 28 anos. Agora vamos ver o que o West Ham escreveu na sua rede social, beleza? O West Ham United confirma que Lucas Paquetá recebeu autorização para realizar exames médicos e discutir os termos pessoais com o clube brasileiro, Flamengo, após o acordo para a sua transferência definitiva, escreveu a equipe inglesa no X. Pouco depois, o meia fez uma postagem de despedida do West Ham no Instagram. Lucas Paquetá postou um vídeo com a imagem da sua passagem pelo clube em inglês e escreveu: obrigado por tudo. Beleza? Rapaziada, então é isso. Essas são as notícias agora do período da tarde, beleza? Lá. Ah não, ainda tem mais uma aqui que eu quero falar para vocês. Que isso aqui é importante. O Marcos Leonardo voltou à tona a ser pauta no Flamengo, porque o mais que ele foi avisado que existe negócio com os árbitros, caso o interesse realmente exista. O que aconteceu? O time do Marcos Leonardo, ele pôs ele para poder ser negociado, beleza? Lá, vamos lá. Marcos Leonardo passou a ser discutido porque os jornais da Arábia Saudita informam que o Al Hilal colocou o brasileiro na lista de negociados e aguarda propostas pelo jogador. Beleza? Aí é que o Flamengo falou assim, opa, isso virou pauta no Flamengo novamente, porque o Flamengo está atrás de um centroavante de qualidade. Então, o Marcos Leonardo pode chegar no Flamengo, beleza? Então, rapaziada, todo mundo está sabendo que o Flamengo tem de 30 a 35 milhões, porque falou que vai guardar esse dinheiro para contratar um centroavante de ponta, beleza? Então, o Marcos Leonardo foi colocado no mercado e o Flamengo pode, quem sabe, contratar o Marcos Leonardo, aí fica top, beleza? Rapaziada, já ficou longo o vídeo, nós trouxemos bastante nos dias para vocês aí. Deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente aí, beleza? Não esquece de deixar o seu like pro YouTube recomendar a gente para outras pessoas. Tamo junto e com certeza vamos trazer todo o embrólio dessa contratação do Lucas Paquetá pro Flamengo, beleza? A gente volta com outro vídeo e tem vídeo depois do jogo do Flamengo e São Paulo também, beleza? Tamo junto.